Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a Parashá de número 18, que é a Parashá Mishpatim, que normalmente pode ser traduzido como regras ou juízos, ok? Esta Parashá se encontra no livro de Shemot, que em hebraico significa nomes. Nas nossas Bíblias em português é chamado de Êxodo. Então, a Parashá Mishpatim, a porção desse sábado, corresponde a Êxodo 21, 1, e vai até 24, 18. Ela tem esse nome por causa do primeiro versículo que a abre. Diz assim, Êxodo 21, 1. Estas são as regras que você lhes deve apresentar. Então, a porção de hoje, ela se inicia desta forma. Estas são as regras que você lhes deve apresentar. E aí os rabinos, os sábios do povo de Deus, eles ensinam que estas são as regras, ou estes são os juízos. Essa expressão significa que isso aqui é um acréscimo. São acréscimos às 10 palavras, ou o que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Então, são um acréscimo dos 10 mandamentos. Podemos dizer também que são desdobramentos dos 10 mandamentos, porque há esse tipo de ensino também. Dos 10 mandamentos, eles se desdobram naquilo que nós temos na Torá ou no Pentateuco, que são os 613 mandamentos, ou as 613 mitzvot, ok? Esta Parashá, ela dá continuidade em um dos maiores eventos que aconteceu com o povo de Deus, com o povo de Israel. Eles saem do Egito. Nós temos a narrativa desse segundo livro da Torá, que o povo de Israel, Deus tira o seu povo do Egito, como havia já prometido a Abraão, que a sua descendência iria habitar a terra de Canaã. E nós temos o Êxodo, nós temos a saída do Egito com as 10 pragas, né, conhecida como as 10 pragas. Nós aprendemos que são as 10 maravilhas. E aí, quando o povo está no deserto, eles recebem a Torá. E é muito interessante a gente mencionar, porque os sábios do povo de Deus ensinam por que a Torá foi dada no deserto, e não no Egito, e não na terra de Canaã, e não com já o povo de Israel habitando a sua terra. A Torá, ela foi dada no deserto porque ela não pertence a nenhum povo, ela pertence ao Eterno, e por isso que o Eterno deu ela no deserto. Então tem essas regras, essas leis, esses mandamentos são só para o povo de Israel. Como os gentios dizem, não, isso aí são só para os judeus. Ou os próprios judeus que arrogam para si serem os únicos detentores das mitzvot, dos mandamentos. Não, esses mandamentos são só para nós. Não, esses mandamentos são para todos aqueles
que se aproximam de Deus, que querem servir ao Deus verdadeiro, seja ele de etnia judaica, seja ele de etnia gentílica. Então, a Torá é para os povos. Não é à toa que o Messias veio trazer uma Torá, uma instrução para todos os povos. Então, isso é importante nós mencionarmos. Esta paraxá, nós temos aí 4 capítulos, né? Não é uma paraxá longa, mas é densa. Essa paraxá Mishpatim, ela contém mais de 50 mandamentos só nessa porção. Anote aí, essa paraxá, ela contém mais de 50 mandamentos. Isso é importante você anotar. Então, é uma paraxá importante. Olha só, dos 613, temos mais de 50 só nessa porção. E os mandamentos, os mishpatim, que o Eterno vai dar, acrescentar nessa paraxá, são mandamentos relacionados à justiça social. Justiça social. Por exemplo, aqui nessa paraxá, olha que interessante. Irmãos, nós estamos falando de mais de 3.500 anos atrás. É o que o rabino Mateus Andona ensina. Enquanto os romanos ainda estavam subindo em árvores, Deus já havia dado um código legislativo para o seu povo, há mais de 3.500 anos atrás. Então, naquela época, onde mulher era propriedade, onde escravo era um objeto, Deus começa já a legislar para o seu povo, a dar a eles regras, leis, mandamentos. Esses mandamentos são fechados? São inalteráveis? Não. Nós já aprendemos aqui, e nós vamos repetir isso aqui hoje. Os mandamentos, eles mudam, conforme a época, conforme a consciência humana. Só que a polpa do mandamento, o princípio do mandamento, ele é eterno. Ele não muda. Então, a gente tem que entender o que é o princípio do mandamento e o que é o mandamento. Em hebraico chama-se kelipá, que é a casca, né? Então, vamos lá. Então, nessa paraxá, nós temos mais de 50 mandamentos relacionados à justiça social. Exemplo, obrigações do marido para com a mulher. Olha que interessante. Se a mulher não recebesse, como diz aqui no versículo 10, se ela se casar, se ele se casar, Êxodo 21, 10, se ele se casar com outra mulher, não deverá reduzir a quantidade de alimento dela, nem diminuir-lhe a quantidade de roupas, ou a frequência aos direitos conjugais. Olha só o que o Eterno está legislando há mais de 3.500 anos atrás, onde os povos eram bárbaros, eram cruéis. E aí Deus começa a legislar: opa, a mulher tem direitos. A mulher tem direitos. Se você casar com uma mulher, ou por exemplo, se você quiser entrar para a bigamia, ter mais uma, opa, eu permito, Deus tolera. A verdade é essa, Deus tolera, por causa da consciência humana. Então, por exemplo, Deus tolerou a poligamia, ter mais de uma mulher. A Bíblia é muito clara, e Deus fez macho e mulher, e uniu e se tornou uma só carne, um homem, uma mulher. Esse é o princípio bíblico. Só que aí veio um homem e começou a casar com mais de uma mulher. Mas aí o Eterno vai legislar até em cima dessa situação. Não é o ideal, eu tolero, mas existem regras, mishpatim, que é o quê?
você não deve dar a ela mantimento, alimento. Não pode faltar o pão para ela. Outra, roupas. Você não pode diminuir a quantidade de roupas dela, não. Então, roupas, alimento, isso aqui fala de recursos emergenciais, indispensáveis para ela. E outra, não diminuir a frequência aos direitos conjugais. Opa, a mulher não era considerada como um objeto sexual. E era na época, nós estamos falando há mais de 3.500 anos atrás. E aqui o Eterno fala, a mulher não é um objeto sexual. Se você a tomou para si como mulher, você não deve diminuir a sua frequência sexual com ela. Então nós temos aqui obrigações do marido para com a mulher. Nós temos nessa paraxá pagamentos por roubo, né? A restituição. Nós temos aqui responsabilidades financeiras, mandamentos de responsabilidades financeiras, e nós temos aqui, já inicia paraxá, mandamentos, leis sobre escravos. E na verdade, a expressão escravo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra ideal aqui é servo, é um serviçal, que ele paga para pagar uma dívida, ele trabalha para pagar uma dívida, perdão. Não é, porque quando a gente fala em escravo, principalmente no Brasil, o que vem em mente? Os escravos africanos que vieram para cá, eles tinham algum direito? Eles eram considerados tendo alma, por isso que eles eram escravizados. Eles não tinham direito, eram propriedade. Então, o Eterno vai legislar em cima disso. Você acha que o Eterno é a favor da escravidão? Não. Deus, o Eterno, nunca foi a favor da escravidão. Ele tolerou a escravidão. Nessa época existia escravidão. Nessa época, pessoas eram tratadas como objetos. Só que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos. Seja judeu, seja gentil. É o que está lá no profeta Malaquias. Deus é pai de todos. Essa é uma frase judaica muito forte, tirada de Malaquias. Deus é o pai de todos. Então Deus tolerou a escravidão. E como existia escravidão, e o povo estava inserido, e está inserido, e nós estamos inseridos em um contexto, Deus começa a legislar em cima disso. Por exemplo, hoje nós não temos necessidade dessas leis, porque hoje não existe escravidão. Então, a casca, aquele pá do mandamento, já caiu em desuso. Mas qual que é a essência do mandamento? A polpa. O princípio do mandamento é respeitar o próximo como imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos aquele pá, a casca do mandamento que modifica conforme as eras, conforme as épocas, conforme o desenvolvimento social, e nós temos a polpa, que é o princípio do mandamento. Então, isso é muito importante de nós mencionarmos. Essa paraxá também vai tratar de indenizações devido a agressões e acidentes. Olha só, falar de indenização há mais de 3.500 anos atrás. Isso aqui é sublime. Isso aqui você pode ter certeza que esses mandamentos aqui foram dados pelo Eterno. É importante mencionar, por exemplo, os mandamentos, essas leis que o Eterno deu ao seu povo, elas datam de aproximadamente mais de 3.500 anos. 3.500 anos atrás. Porém, nós temos o código de... esqueci o nome agora. Não sei se é Hammurabi,
esqueci o nome. Se algum irmão lembrar aí, escreve para me ajudar aqui. Hammurabi. Muito obrigado, pastor Wagner. Temos o Código de Hammurabi. E ele data, que é da região da Babilônia. Ele é mais antigo. Ele data mais de 3.700 anos atrás. E aí que está a questão. Os críticos da Bíblia vão falar o quê? Que Israel copiou de quem? Que Moisés copiou de quem? Do Código de Hammurabi. Mas se você pegar as regras, as leis do Código de Hammurabi e pegar os mandamentos aqui da Torá, eles são muito mais desenvolvidos e muito mais elevados do que o Código de Hammurabi. Ah, pastor, mas então como é que existe o Código de Hammurabi, então? Como é que o senhor me responde isso? Simples. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado com psique, com mente, ele pensa. E todos procederam de quem? De Adão. E você acha que Adão não recebeu mandamentos da parte do Eterno? E ele passou para os seus descendentes. E os seus descendentes foram passando. Então, por mais que as nações, depois ali da confusão das línguas, depois de Babel, por mais que as nações se corromperam e se tornaram bárbaras, elas, tem um mandamento, tem umas regras aí que a gente vem trazendo de geração a geração. Por quê, irmãos? Quando não existem regras, quando não existem mandamentos, a civilização, os povos se autodestroem. Isso é provado. Os sociólogos conseguem provar isso. Quando não existem regras, leis, o próprio povo se autodestrói, ele desaparece. Hoje nós temos resquícios aí de civilizações que os antropólogos, que os sociólogos, que os estudiosos, que os arqueólogos, que os historiadores não conseguem explicar como que esse povo deixou de existir. Está aqui, as ruínas deles. Então o povo se autodestrói. Se for uma anarquia, se não tiver lei, regras, o povo se autodestrói. É por isso que o Eterno, quando tira o seu povo do Egito, primeiro, Deus dá a eles um calendário. Dá a ele a Torá, os 10 mandamentos. São os mandamentos principais, que deles se desdobram os demais. E aqui nós temos os mishpatim, que são as regras, os juízos de Deus. Amém? Então, meus queridos, esse código legislativo foi dado há mais de 3.500 anos. E outro ponto que nós temos que mencionar é esse código legislativo aqui, por exemplo, se a gente pegar só Parashá Mishpatim, onde nós temos mais de 50 mandamentos relacionados à justiça social, esse código legislativo, ele serviu de base às legislações de todos os povos civilizados do mundo. Hoje, quando você vai estudar o direito, saiu de onde? O princípio. Esses mandamentos, a Bíblia, as leis, os mandamentos, os mishpatim, ele serviu de base para o desenvolvimento da legislação que nós temos no mundo civilizado de hoje. Foram extraídos da Torá, ok? Então, isso é muito importante de nós mencionarmos. E aqui, nós já falamos sobre isso, mas eu extraí uma citação de um comentário judaico
da Torá, da Sefer, que ela diz o seguinte: podem modificar estas leis e podem transformá-las de acordo com o espírito e circunstâncias. Porém, os princípios jamais variam, pois são eternos como a luz de onde emanam, ou seja, do eterno. Então, o princípio do mandamento, ele é eterno porque procede de quem? De Deus. Por isso que é eterno os mandamentos. Então, as leis, elas podem ser transformadas conforme as circunstâncias, mas os princípios jamais vão variar, porque eles são eternos, porque eles procedem de Deus, tá? Se hoje a teologia cristã normativa entendesse isso, ela não ficaria escandalizada com os mandamentos, não teria um preconceito em estudar as leis de Deus. Isso aqui é acadêmico. Isso aqui é profundo demais, estudar essas leis. Tanto que, repito, esse código legislativo que Deus deu ao povo há mais de 3.500 anos atrás, ele serviu de base, de parâmetro para o desenvolvimento do Código Penal que nós temos hoje, pelo Código Civil que nós temos hoje. Então, esses mandamentos do Eterno, eles são muito importantes para a ordem, para viver bem, para a gente ter vida e vida em abundância. Nós vamos aprender isso aqui hoje, tá? De onde que Yeshua cunhou essa expressão? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E hoje nós vamos responder, né, o que é o tal olho por olho, dente por dente. Aparece aqui nessa porção. E aqueles que aderiram conscientemente ou inconscientemente à teologia cristã normativa, que ela é antinomista, ela é anti-lei, ela é anti-mandamento, eles falam, não, para que estudar a lei? A lei ela é retrógrada, ultrapassada, obsoleta. A lei, no tempo da lei, era olho por olho, dente por dente. Hoje eu estou na graça, né? E aí nós vamos entender o que era o olho por olho e dente por dente no seu contexto. Não, antigamente era só a mulher adulterou, põe ela lá, pega um monte de pedra e apedreja ela até a morte. Não. Nós já estudamos nessa casa sobre as leis de pena de morte. Como que era aplicada as leis de pena de morte. Não era assim, não. Não era da forma como se pinta hoje. Quando nós temos pastores, líderes evangélicos, quando nós temos líderes religiosos, falando, não, na época da lei, né, em tom pejorativo, não, na época da lei era olho por olho, dente por dente, hoje nós estamos na graça. Deixa eles que querem viver ainda segundo a lei. Então, é o rabino messiânico de Israel, rabino Joseph Shula, minto, nem foi o rabino Joseph Shula, foi um outro judeu messiânico. Ele foi chamado para palestrar, agora me fugiu o nome dele, bem polêmico, bem forte, bem direto, nada politicamente correto. Foi chamado para ministrar para líderes religiosos, e aí uma pastora se levanta para falar contra a Torá,
E aí ele diz para ela: então as leis, os mandamentos de Deus não são importantes? Me faz um favor, ligue para o seu marido agora, fala com ele que tem um judeu aqui ensinando que você não vai para casa hoje, que você vai deitar comigo. Meu amigo, a pastora ficou doidinha. Falei: você está me insultando? Isso é um desacato? Falei: não, ué. Você não falou que não existem leis, mandamentos, ué. Então não existe não adulterarás mais. Você pode trair o seu marido comigo, amanhã você volta para ele. Simples. E aí ele deu um choque de realidade naquela pastora. Então, estudar Parashá Mishpatim, a gente cura. Isso é um antídoto, uma cura para essa teologia cristã normativa que está na academia, que estão nas faculdades, nas universidades, que é um ensino já voltado mais para aquele que é chamado o anomos, o anticristo, aquele que é sem lei. Mas vamos lá, vamos avançar. E aí, eu anotei aqui, as leis, elas revelam o caráter de Deus. Eu lembrei desse ensinamento. A lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. Como que Deus é? Porque ela procede de Deus. E olha que interessante. A primeira lei do direito civil judaico é dedicada à proteção dos direitos do homem, dos direitos do ser humano. Especialmente aquele que está no mais baixo nível social, o escravo. Olha como é que Deus é. Olha que tremendo isso, olha que profundo, irmãos. A primeira lei do direito civil judaico, ela é dedicada à proteção dos direitos humanos, né? Hoje se fala tanto em direitos humanos, né? E o primeiro mandamento que Deus dá ao seu povo, ela é dedicada à proteção dos direitos humanos, especialmente aquele que está no seu mais baixo nível social, que é o escravo, que é o serviçal, que é o que começa a Parashá de hoje. Estas são, Êxodo 21, 1 e 2, estas são as regras que você lhes deve apresentar. Se você adquirir um escravo hebreu, ele deve trabalhar durante 6 anos, mas no 7º ano ele será libertado sem pagar nada. Então o Eterno começa a legislar sobre a escravidão, sobre os direitos humanos, e ele vai se dedicar em primazia sobre o escravo. Então aqui a gente vê o caráter de Deus. Na lei de Deus, a gente encontra o caráter de Deus. Então, se o ser humano ele tem problema, se o religioso ele tem problema com as leis de Deus, ele está com problema no seu caráter. O seu caráter ele não foi transformado, porque a lei é o caráter de Deus. É como Deus é como Deus pensa, é como Deus age. Amém? Então, isso é muito importante de nós mencionarmos. E essa Parashá, irmãos, a gente não consegue cobrir ela toda, porque, como foi dito aqui, são mais de 50 mandamentos. E aqui eu quero lembrar os irmãos dos 3 tipos de mandamentos que nós temos. Os irmãos lembram? Os 3 tipos de mandamentos que nós temos na Bíblia? São 3 categorias. São 3. Os mandamentos de Deus são divididos em 3 categorias. Hoje, por exemplo, até aqueles mesmos que são mais voltados para a lei de Deus, ou melhor, para o Shabat, para o sábado, eles caem na besteira em dividir os mandamentos em 2 categorias. Leis
cerimoniais e leis morais. Hoje a teologia divide os mandamentos em leis morais e leis cerimoniais. E qual que é o problema disso? Que a própria palavra de Deus, essas categorias são diferentes. Na Bíblia, são 3 categorias: mishpatim, que são leis civis. Mishpatim nós falamos, são regras ou juízos, né? São leis judiciais, leis civis, mishpatim. Essa é uma categoria de leis. É o que nós temos aqui. Lei sobre o escravo, lei sobre as obrigações do marido para com a mulher, a restituição, pagamento por roubo, né? Leis de indenizações devido a agressões e acidentes. Nós temos o segundo tipo, a segunda categoria de mandamentos são os chamados hukim. Hukim. C-H-U-Q-I-M. Hukim. Huk, né? Em hebraico. Literalmente significa estatutos. E o que são esses mandamentos? Como escreveu aqui o pastor Wagner, são mandamentos suprarracionais. São mandamentos que não têm explicação lógica, ok? Então, essa categoria de mandamentos são os hukim, são estatutos, são decretos divinos que não têm uma explicação lógica. Esses hukim, normalmente, eles estão associados mais a leis de pureza, sabia? Anote aí, eles estão mais associados a leis de pureza. Os mishpatim, eles estão associados mais às leis judiciais, às leis civis. Já os hukim, não, já são mais linkados a leis de pureza. Vou dar um exemplo. O que é o mandamento hukim? Huk. Não comer carne de porco. É uma lei de pureza. Deus fala, não comerás porco. Por quê? É porque o povo vivia no deserto, e o deserto é quente, e as pessoas tentando explicar o mandamento. E carne de porco é quente, porque senão ia dar uma desinteria. Não. Nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Deus simplesmente falou, carne de porco vocês não vão comer, ponto. Por quê? Não tem lógica, não tem explicação. Por que o boi pode comer e o porco não pode? Meu filho, você vai explicar para o seu filho. Esse é um mandamento chamado hukim. Deus deu ele e não nos explicou. É um mandamento suprarracional, um mandamento que foge à nossa lógica. Então, a nossa mente, meu filho, não consegue captar a elevação espiritual que esse mandamento causa. Então a gente acata por fé, por obediência, em honra a Deus, sem questionar. Então nós temos que entender isso. Existem mandamentos que parecem estranhos, e são estranhos. Por exemplo, o mandamento da novilha vermelha é complexo, mas é um hukim. Deus não explica por quê, só faz. Nós temos que fazer para o nosso próprio bem, ok? Então, as leis alimentares é um exemplo de mandamentos dessa categoria chamada hukim, que são estatutos, que são decretos divinos, são mandamentos suprarracionais. E a terceira categoria de mandamentos são os edut. Edut. E-D-U-T. Edut.
Edut. E-D-U-T. Edut. Literalmente significa testemunhos. Esses mandamentos, eles estão associados a eventos históricos. Exemplo, as festas. As festas fazem parte dos mandamentos da categoria de Edut, porque elas estão associadas a eventos históricos. Por exemplo, a Páscoa está associada à saída, à libertação do Egito. A Shavuot está associado à entrega da Torá, a eventos históricos. Os Edut também são mandamentos que estão relacionados a objetos que demonstram a nossa fé, ou a fé de Deus. Por exemplo, o tzitzit, as franjas, Edut, são mandamentos de Edut. É aquilo que caracteriza a fé. Então, o tzitzit é um mandamento de Edut. O tefilim, que na nossa Bíblia é traduzido como filactérios, né? A caixinha que vai na mão e na testa, e aquela fita de couro que vai ligando, né? A mente à mão. São mandamentos Edut. Então, essas são as 3 categorias de mandamentos, mitzvot, que nós temos na Torá, na lei de Deus. Então, repito, mishpatim, leis civis, hukim, são mandamentos suprarracionais, e os Edut, que é testemunho, que são mandamentos ligados a eventos históricos ou a objetos que revelam a nossa religiosidade. Então, são essas as 3 categorias de mandamentos que o próprio povo de Deus define, são extraídos da própria Torá. Então a gente não pode, mas eu sou cristão e eu vou definir os mandamentos em 2. São mandamentos morais e são mandamentos cerimoniais. E aí, sabe o que eles fazem? Aí, por que hoje eu aboli o Shabat? O religioso. O cristão, ele aboliu o Shabat porque, olha o perigo de dividir a lei só em 2 mandamentos, cerimoniais e morais. O Shabat é cerimonial. Porque eles ensinam o seguinte, que os mandamentos cerimoniais, eles foram abolidos através do sacrifício de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo, hoje não precisa de mandamento cerimonial, sacrifícios, ofertas, sábado, festa, não precisa. Isso aí são mandamentos cerimoniais, isso aí já acabou, já era. Após o sacrifício de Cristo, isso já era. Olha o perigo. Agora nós ficamos só com os mandamentos morais, que aí sai fora, né? Não adulterar, isso é moral. Não assassinar, isso é lei moral. Não terás outros deuses, isso é mandamento moral. Então eles dividem os mandamentos nessas 2 categorias, mas está errado. Precisa corrigir isso, porque não foi assim desde o princípio. Yeshua não aboliu, após a sua morte, os mandamentos. Então, essas são as 3 categorias de mandamentos originais, tá? Mishpatim, Hukim e Edut. Então, esses são os mitzvot, os mandamentos da Torá. E outro ponto importante é a palavra Torá. O que significa Torá? Torá ela é traduzida como lei, né? E não é. Torá não é lei.
E importante mencionar, eles fazem a divisão entre leis morais e leis cerimoniais e depois dão um tiro no pé. Por quê? O dízimo era uma lei cerimonial. Não, mas peraí, o dízimo Não, você não está dividindo as leis em leis morais e cerimoniais, você não pode cobrar dízimo, não, candando. Não, mas aí é porque Abraão deu dízimo. Tá. E Abraão é antes da lei. Tá. Entendi. Só que quando você vai lá no livro de Gênesis, o Eterno escolheu Abraão e a descendência dele, e ele explica em Gênesis, se não me engano, 26, 5, se eu não estou enganado. Porque Abraão obedeceu a minha voz, a minha Torot, as minhas leis. Abraão obedeceu a minha voz, Abraão obedeceu as minhas leis, Abraão obedeceu os meus estatutos, os meus roquinhos. Vai e sacrifica o seu filho a mim. Por quê, Senhor? Por que isso? Não quis saber o porquê, não. Se o Senhor mandou, eu vou fazer. Até voltando aqui, para achar, nós temos uma expressão que os judeus gostam demais, que está em Êxodo 24, 7. Olha o que diz Êxodo 24, 7. Então, ele pegou o livro da aliança e o leu de forma que todo o povo ouvisse. E eles responderam: tudo o que Adonai falou, faremos e obedeceremos. Nascer, veni, shema, em hebraico. Nascer, veni, shema. Faremos e ouviremos. Veni, shema, vem de shema, né? Ouviremos. Então, nascer, fazer, serviço, veni, shema. Faremos e ouviremos. O que significa isso? Os judeus gostam mais dessa expressão aqui do povo. Ao ouvir as leis e os mandamentos, eles disseram: faremos e obedeceremos. Eu vou fazer primeiro, depois eu vou entender o porquê que eu estou fazendo. Isso é fé. Deus mandou fazer, faça. Não fica querendo criar pretexto para não cumprir, para não obedecer. Eu tenho que entender primeiro. Eu não vou guardar o Shabá, né? Porque eu não entendi o Shabá direito. Faça, meu filho. Faça primeiro, depois você vai entender. Já começa a fazer para você usufruir das bênçãos desse dia. E aí, na medida que você vai fazendo, que você vai entendendo. Então é por isso que o Eterno mandou fazer. Que maravilha! Então, nascer, venir, shema. Faremos e depois ouviremos ou entenderemos. Faça primeiro. Essa é a fé bíblica. Ok? Então, esse é muito importante. E eu estava falando sobre a palavra Torá, né? Hoje, um entendimento errôneo dos mandamentos da lei já começa na palavra Torá. Torá é lei. Não. Torá é o Pentateuco. Também não. O que significa Torá? Literalmente, Torá, instrução. Anote aí, Torá é igual
Instrução. Torá significa instrução, ensino, doutrina. Ok? Isso, os mandamentos de Deus são Torá, são instrução, é ensino, é doutrina. Não é deixar de depilar, não é usar saia, não é usar terno. Isso aí não é doutrina, não. Ah, essa é a doutrina da minha igreja. Isso aí é dogma, isso é ensino de homens. Doutrina é Torá, é mandamento, é instrução de Deus. Ok? Então, Torá significa instrução. E olha que interessante, e por que hoje muitos erram? Friso, muitos erram hoje. Muitos que decidirem servir a Deus erram hoje. Qual que é o problema disso, pastor? Por que o senhor bate tanto na tecla? Por que o senhor frisa tanto? É porque esse erro vai conduzir eles aonde? Ao inferno. A condenação eterna. Por não entender o que é Torá. Torá significa instrução. E Torá vem da raiz hebraica do verbo iará. Iará. Y-A-R-A-H. Iará. Anote aí. Y-A-R-A-H. Iará. Então, Torá vem da raiz hebraica do verbo iará, que significa o quê? Quando aparece o verbo iará, ele é traduzido como acertar o alvo. Então, a instrução de Deus, Deus me instrui através de seus mandamentos, através da sua palavra, para que eu acerte o alvo, o objetivo. E é interessante, porque hoje, quando você vai em qualquer seminário teológico, bíblico, ou na própria igreja mesmo, quando você está ensinando, ministrando, se você perguntar o que é pecado, a igreja sabe o que é pecado. Ah, pastor, pecado é errar o alvo. Olha que interessante. E está certo. Está certo. Pecado, em hebraico, significa ratat. Vamos lá. C-H-A-T-A-T. C-H-A-T-A-T. Pecado, em hebraico, significa ratat. Que vem da raiz het. C-H-E-T. Het. E het é traduzido como errar o alvo. Olha que interessante, então. Nós aprendemos um princípio muito importante hoje. Então, Torá vem do verbo iará, que significa acertar o alvo. E quando eu não estou acertando o alvo, eu estou em pecado, porque pecado é errar o alvo. Então, quem que me guia ao alvo correto? É a Torá. É a instrução de Deus. É o ensino. Então, quando a igreja ensina que a Torá ela foi abolida, qual que é o perigo disso? Quando eu ensino num púlpito de uma igreja, a lei foi abolida. A igreja hoje ela entende que pecado, ratar, errar o alvo, pecado é errar o alvo. Mas qual que é o alvo certo? Qual que é o parâmetro? Quem que me guia? Não tem. Porque se eu prego que a lei foi abolida,
parâmetro? Quem que vai me guiar? A Torá, a lei, ela é semelhante a uma estrada sinalizada. Os mandamentos são placas. Vire à direita, vire à esquerda, pare, pode avançar, opa, cuidado, reduz a velocidade, teste o freio, 60 km por hora. As leis me servem para quê? Para me guiar, para me dar um norte. As leis, elas me servem para quê? Para preservar a vida. Porque a placa está lá 60, eu passo 120, eu não consigo fazer a curva. O que acontece comigo? Eu morro. Morte. Então, quando eu ignoro os mandamentos de Deus, isso aqui vai me resultar em morte. Então, eu não posso ensinar em um púlpito, em uma tribuna, que Jesus, através do seu sacrifício, ele aboliu a lei. Porque senão eu perco o parâmetro. E é por isso que hoje nós estamos aprendendo sobre a graça barata. O que é a graça barata? O povo perdeu a referência. E quando a gente estuda a lei e pratica a lei, não significa que eu sou salvo por guardar a lei. Não. Você pode perguntar a qualquer judeu. Você guarda a lei para ser salvo? Não. Só que hoje a teologia antinomista diz, você guarda a lei para ser salvo. Eu falo, não. Eu não guardo a lei para ser salvo. Eu guardo a lei por ser salvo. É diferente. Eu sou salvo pela graça. A graça preciosa, que não me isenta do discipulado. Então é isso. Esse é o entendimento correto. A lei não salva ninguém. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, o rabino Rabi Shaul, ele ensina. Qual que é o propósito da lei? Ele vai desenvolver esse raciocínio principalmente em Romanos. Paulo diz, eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse o que é pecado. Então a lei, ela me mostra o alvo. O alvo é esse. E eu não saberia o que é pecado, errar o alvo, se a lei não falasse que você está errando. O objetivo da lei nunca foi, nunca é salvar. Vê um judeu, pega o livro, o Sidu, o Mazor, o livro do Yom Kippur do judeu. O que ele mais clama do Yom Kippur? E aquele que está lá na sinagoga, a maioria dele é ortodoxo, é praticante da Torá, e ele clama o quê? Graça, graça, eterno me salva pela tua graça, eu sou falho, eu sou pecador, se não for pela graça não tem como. Então existe muito preconceito sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos, sobre o entendimento correto. Então, irmãos, quando eu tiro a lei, eu perco a referência. E qual que é o problema disso? É o que nós temos tido hoje na igreja. É a graça barata. É a graça que, ao invés de justificar o pecador, justifica o pecado. Não, deixa ele assim mesmo. A nossa igreja é uma igreja inclusiva. Não tem problema, não. Deus ama ele assim mesmo. Deus é amor. Deus não condena ninguém. Essa é a teologia do amor. Não o amor bíblico, mas o amor que vai guiar as pessoas para o quinto dos infernos. A verdade é essa. Qual que é o papel da lei? Paulo vai explicar. O fim, Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Nossa, que tradução horrível que está na sua Bíblia. Mas é o que está lá. O fim da lei é Cristo. Quando eu estou com óculos da religião,
Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Bom, acabou. Cristo vai pôr o fim à lei. Esse é o óculos da religião. Estou lendo com o óculos da religião. O fim da lei é Cristo. Está vendo, pastor? Você está aí falando sobre a importância da lei, dos mandamentos. Aqui, ó, Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Aí, você tem que cavar um pouquinho mais, porque senão você vai entrar em contradição. Por quê? 1 João 3:4 vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. Se não existe lei, não existe pecado. E aí, como é que você faz? Então, como é que eu entendo Romanos 10:4? O fim da lei é Cristo. A palavra grega ali é telos. Anote aí, Romanos 10:4, porque vai usar esse texto contra você. Romanos 10:4. Se você não lembrar, você não vai saber responder a razão da sua fé e você não vai combater, né, pela fé. Então, a palavra grega é telos. E olha só, telos, a palavra grega telos, ela pode significar, assim, fim. E a palavra fim, ela tem dois sentidos, dois significados. Fim pode significar término, esse foi o fim de fulano. É fim no sentido de término. Mas a palavra fim, ela tem um outro significado. Fim no sentido de finalidade, objetivo. O fim dessa reunião nossa é chegarmos ao entendimento correto das Sagradas Escrituras. Eu usei a palavra fim. Mas com sentido de quê? De finalidade, de objetivo. É igual manga, gente. Manga, palavra manga. Manga pode ser o quê? Manga fruto, manga de camisa. É igual eu expliquei essa expressão telos no meu canal, o cara escreveu lá nos comentários, fim é fim, ponto, acabou. Não, fim não é fim, ponto, acabou, não. Então, nós temos significados para uma palavra só. Então, quando você substitui, porque o tradutor, ele pegou a palavra telos, né? E aí, pensa, telos pode ser fim no sentido de objetivo, e fim no sentido de término. Na teologia dele, o quê? Não, Jesus veio e aboliu a lei. A lei acabou. Então, tem que traduzir telos como fim, como término. Acabou. O fim da lei é Cristo. Cristo veio e pôs um fim na lei. Aí você dá um tiro no pé, meu amigo. Que aí o ateu vai pegar a sua própria Bíblia, vai abrir ela lá no Evangelho, no capítulo 5 de Mateus, no maior discurso de Jesus, e está lá no versículo 17, Mateus 5,17, nem pensem, nem passe pela cabeça de vocês, nem pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu vim cumprir. E aí ele continua. Aquele que guarda e ensina o outro a guardar será chamado maior no reino. Aquele que não guarda e ensina o outro a não guardar será chamado menor no reino. E aí ele diz, olha, não passarão esses céus e essa terra antes que tudo venha se cumprir. Enquanto, irmãos, nós estivermos nessa terra e vendo este céu, a lei de Deus ela não foi abolida. Palavra de Jesus, de Yeshua. Então, vamos traduzir Romanos 10:4 certinho agora. Porque a finalidade da lei é Cristo.
O objetivo da lei é Cristo. Qual que é o objetivo da lei? Ela me apontar para o alvo. Qual que é o meu alvo? É Cristo. É Yeshua. E aí, quando eu fujo desse alvo, opa, você está em pecado, volta, deixa o par, retorno, conversão. Agora volta. O alvo seu é Cristo. A lei, ela me conduz a Cristo. Paulo vai usar essa expressão em Gálatas: a lei me serviu de aio, de pedagogo, de tutor. É ela que me guia até Cristo. Então, a finalidade da lei é definir o que é pecado. A finalidade da lei é me conduzir a Cristo, onde eu encontro a graça, onde eu encontro o perdão, onde eu encontro salvação. Aí, se eu ensino que a lei foi abolida, eu tenho um grande problema. Aí eu não tenho parâmetro. E aí, ao invés de eu ter um púlpito, eu tenho uma prancha de surf. Ao invés de eu ter um púlpito, eu pego aqueles tambores e pinto ele, e coloco ele como púlpito. Aí, quando eu não tenho a lei, eu não tenho parâmetro, eu ponho um banquinho de boteco, sento lá e fico dando um discurso coach de autoajuda. Quando eu digo que a lei foi abolida, aí eu ensino que Deus é amor e que não condena nada, nenhum tipo de pecado, porque Deus é amor, Deus ama todo mundo e não vai conduzir ninguém a um inferno sem fim, uma condenação eterna. E aí nós temos um problema, nós temos a graça barata. E qual que é o problema disso tudo, pastor? O problema disso tudo é Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Principalmente o versículo 23. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. E aí Mateus 7, 21 vai dizer lá: muitos naquele dia me dirão. Muitos. Olha o problema aí dessa teologia. Muitos. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei em outras línguas, em teu nome eu curei enfermos. Quem faz isso hoje? É o ímpio, que agora está lá no boteco? É o ímpio, que agora está lá se embriagando, se prostituindo no carnaval? Ou é o crente? Olha o problema dessa teologia. Muitos naquele dia vão ser reprovados. E qual que é o segredo? Praticantes da iniquidade. A palavra grega iniquidade aí é anomia. A prefixo a de não, nomia vem de nomos, de lei. Não lei, aquele que não segue a lei de Deus, aquele que vive como a lei de Deus não existisse. É mesmo? É. Então eles não têm o ID de Jesus, né? Você viu lá o The Chosen? Yeshua enviando os discípulos, vai, e vocês vão fazer em meu nome. Não, irmão, nós temos que ficar com o evangelho, porque senão a gente está lascado. E é procurar aprender a palavra. Porque naquele dia, meu irmão, mas meu pastor ensinou errado. Meu líder espiritual. Não. O que eu sempre ensino nessa casa aqui? Aquele que não busca sabedoria se torna dependente da sabedoria do outro. Eu sempre ensino a vocês: não confiem em mim, não acreditem em mim. Não confiem no pastor Wagner. Ele é homem, ele é falho. Vocês têm que fazer igual os judeus lá da sinagoga de Bereia. Examinar as escrituras. Paulo estava ensinando e eles conferindo se aquilo que Paulo estava falando batia com aquilo que está descrito. Não delegue a sua salvação a ninguém. Não delegue a sua alma a ninguém, porque a sua alma é eterna. Aí eu vou delegar a minha alma ao homem.
Não, vou confiar 100% no meu pastor. Meu pastor é homem de Deus. Minha pastora é mulher de Deus. Aí, essa pessoa vai estar onde? Em Mateus 7:21. Muitos naqueles dias me dirão. E vai ouvir o quê? Apartai de mim. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. Está vendo o problema? Por que eu sempre bato nessa tecla? É porque é um problema gigantesco, grande, imenso. E aí, vamos, irmãos, para a gente concluir. Vamos pegar aqui só o olho por olho e dente por dente. Eu queria que alguns irmãos tivessem hoje. Principalmente para entender o olho por olho e dente por dente. Porque as pessoas vão ser questionadas, nós vamos ser questionados por isso. Não, na lei era olho por olho e dente por dente. O que significa olho por olho e dente por dente? Você tem que saber responder. É a razão da sua fé. Então vamos lá. Levítico primeiro não. Vamos pegar da Paraxá aqui, ó. Êxodo 21, 24. Êxodo 21, 24. Êxodo 21, 24 diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Versículo 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. O que significa isso? Olho por olho, dente por dente. Nós vamos ter, anote aí, em Levítico 24, 20, a mesma expressão, e Deuteronômio 19, 21. Nós temos essa mesma expressão. Na verdade, na Torá, você vai encontrar 5 vezes essa expressão. Olho por olho, dente por dente. O que significa olho por olho e dente por dente? Isso aqui, nós estamos falando de há 3.500 anos atrás. O Eterno está propondo aqui lei de indenização. Pastor Wagner vai gostar. Técnico de segurança do trabalho. Quanto que vale o seu dedo mindinho? Ele tem um valor. Quanto que vale o seu polegar? Ele tem um outro valor. Sabia? Cada parte do seu corpo, na hora de indenizar você, tem um valor. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ah, que delícia. Vou pegar aqui, pé por pé. Você acha que esse pé meu aqui vale o mesmo tanto do pé do Neymar? Ah, tá vendo? Pé por pé. Eu não posso pedir indenização do meu pé, a mesma que o Neymar. Estava eu e o Neymar sendo conduzido no mesmo avião. O avião teve um acidente, eu e o Neymar quebrou o pé. Neymar está pedindo 1 milhão de indenização. Eu falei, eu também quero. Meu pezinho aqui, 1 milhão. Falou, meu amigo,
O pé do Neymar até vale. O seu está agindo assim. É isso que o Eterno está propondo. Meu Deus, há 3.500 anos atrás, lei de indenização. Como diz, enquanto os romanos estavam subindo em árvores, Deus já estava legislando, dando um código legislativo para o povo dele, avançadíssimo. Lembra que eu falei que essas leis aqui, elas serviram de base, de parâmetro para o código legislativo de hoje, do mundo civilizado, do mundo moderno? E onde que eles tiraram a lei de indenização? Aqui, ó. Olho por olho, dente por dente. A lei é retrógrada, passada, obsoleta, arcaica. Não, ela é divina, ela reflete o caráter de Deus, e Deus, ela é eterna, o princípio do mandamento é eterno, porque Deus é eterno. Então, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Quando você pega teólogos, estudiosos que vão explicar, eles falam que é a lei de Italião. Anote aí. Para explicar isso aqui, eles usam, é a lei de Italião. Lei de Italião. Ou seja, se você furou meu olho, eu vou lá e furo o seu. É a lei de Italião. Em latim, lex talionis. Significa lei da retaliação. Você esmagou meu pé, eu vou esmagar o seu pé. Só que a lex talionis é muito falha. Porque o olho do escriba, ele é diferente do olho de uma outra pessoa que exerce uma outra função. E aí é tremendo. O que a Torá ela vai definir? Então, quando você pega os sábios do povo de Deus, como é que eles aplicavam olho por olho, dente por dente, pé por pé? Ah, não, furou meu olho, furou o seu. Não. Eles falaram que isso aí é muito subjetivo, isso aí não faz muito sentido. Porque o olho de cada um tem um valor diferente. E outra, é desproporcional também a lei de Italião. Por exemplo, está brigando. Vou dar um exemplo dentro da minha casa. Meu irmão tem uma deficiência no olho, ele tem os dois lá bonitinho. Só que de um olho ele não enxerga nada. Aí está eu e meu irmão brigando, ele vai e fura o meu olho. Aí, em lex talionis, olho por olho, eu vou lá e furo o olho que ele enxerga. Quem que saiu no prejuízo? Foi olho por olho. Só que só tinha o olho dele que funcionava. Quem que saiu no lucro? Então isso aqui é relativo. Lex talionis, a lei de retaliação, ela ainda não é justa, como Deus é justo. E aí, como é que o povo de Deus aplicava e aplica até hoje a lei de olho por olho, dente por dente, que é uma lei de indenização? Por isso que quando um cristão normativo, ele vem com deboche, a verdade é isso, ele vai vir com deboche. Você está querendo viver na lei? Na época da lei era olho por olho, dente por dente. Seu ignorante. Aí eu falo, ignorante é você, meu irmão. Com todo o amor. Você não sabe o que era lei de olho por olho, dente por dente. Eu aposto com você que você não sabe. Ah, é a lei de Italião. Não. Não é lex talionis, não. É a lei de indenização. E eles vão avaliar. Anote aí, para você não esquecer. Quando era aplicada a lei de olho por olho, dente por dente,
era analisado, primeiro, dano, segundo, dor, terceiro, cura, entre aspas, tratamento, quarto, perda de tempo de trabalho, quinto, insulto. Então, primeiro ponto que era avaliado, o dano. É aquilo que eu expliquei. O meu pé vale o mesmo que o pé do Neymar? Não. Quebrou o meu e o dele, na imprudência do outro camarada. Vamos analisar o dano proporcional a cada pessoa. Segundo, dor. Wesley, quanto você me cobra para eu queimar a sola do seu pé? Vou passar banho de porco nele e pôr no fogo, só para eu ver como é que é. Quanto que você me cobra para você sentir essa dor? Eu te pago a dor que você quiser. Nós ouvimos lá a tragédia. O cara estava disposto a fazer uma tragédia por 80 mil. Então eles vão até avaliar isso. A questão da dor. Quanto o cara pagaria para sofrer esse tipo de dor? Ter a mão perfurada. Terceiro, cura, ou seja, o tratamento. O que a Torá especifica? Você vai pagar o tratamento da pessoa até ela recuperar. Existe hoje isso? Esse tipo de lei hoje? Se atropela a pessoa, fica por isso mesmo? Você tem que indenizar ela, tem que pagar o tratamento dela. Ah, tirou de onde? Não, a lei é ultrapassada. Ai. Perda de tempo de trabalho. O cara acidentou na empresa, ele vai ficar parado 6 meses. A empresa não paga ele por 6 meses? Ou o INSS, né? Não vai pagar ele o tempo que ele vai ficar parado? Paga. Tirou de onde, meu amigo? Da Torá. E, por último, insulto. O dano que eu causei na pessoa foi um insulto terrível. O que é isso aqui, trocando em miúdos? É o que nós temos hoje no direito civil. Calúnia, injúria, ofensa. Isso aqui são leis de insulto. Calúnia, difamação, injúria. Nós temos hoje água de processar por injúria. Está aqui, meus irmãos. Olha só. Vamos pegar aqui Êxodo 21. Vamos pegar 18 e 19. Olha o que a Torá vai definir. De novo eu friso, nós estamos falando aqui de 3.500 anos atrás, tá? Se duas pessoas lutarem e uma delas acertar a outra com uma pedra ou com um punho, e a parte ferida não morrer, mas for confinada à sua cama, tá vendo? O cara está brigando. E o outro bateu no outro até ele ficar acamado. Versículo 19. Caso ela se recupere o suficiente para voltar a andar, mesmo que com uma bengala, o atacante será absolvido de qualquer responsabilidade. Mas deverá compensá-la por sua perda de tempo, olha aí, e assumir a responsabilidade por seu tratamento até que a recuperação seja completa.
Por exemplo, eu bati uma pessoa, abri uma ferida na perna dela. Aí eu paguei o tratamento. Aí, na hora que a feridinha estava quase fechando, ela abriu de novo. Você vai continuar pagando o tratamento. É até que a recuperação seja completa. Aí, beleza. Aí, recuperou, fechou a ferida, pronto. Ah, passou um ano, abriu de novo. Não, naquela época a recuperação foi completa. Podem ter sido levados outros fatores que fez com que a ferida abrisse de novo. Então, isso aqui é muito sublime para a época, porque hoje nós estamos aplicando esses tipos de leis no nosso mundo civilizado. Então, para a gente finalizar, Mateus, capítulo 5, versículo 38, nós temos Yeshua ensinando por olho, dente por dente. Mateus 5, 38. Amém? Ó, faz parte do Sermão da Montanha. É a Torá do Messias aqui. Mateus 5, 38 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais? Anote aí. Isso aqui é o ensinamento do rabino Joseph Shulam, de Jerusalém. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais? Isso significa, anote aí, não tomem só no sentido literal. Ok? Então, quando aparece essa expressão, vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, ou aos antigos, né? Yeshua está querendo dizer, não se prenda, não tome esse texto só no sentido literal. Isso aqui é Torá. Isso aqui nós já aprendemos e vamos aprender de novo. É quando a própria Torá ensina, vai além do literal, meu filho. Se o mandamento te manda fazer uma coisa, faz duas, faz além. Não se prende só no literal, não. Porque senão você vira um religioso. Você só faz aquilo que está no literal, mas vamos lá. Vocês ouviram que foi dito aos nossos pais, olho por olho, dente por dente? Mas eu lhes digo, aqui ele está dando a interpretação dele, do Messias. Não se oponham a quem age errado contra vocês. Ao contrário, se alguém bater na face direita do seu rosto, permita-lhe bater também na esquerda. Esse ensinamento de Yeshua aqui é muito mal interpretado. Anote aí, Lamentações 3:30. Yeshua está fazendo aqui um requesh em hebraico. Ele está chocando textos, pegou dois textos e chocou ele. Por isso que é chamado de requesh. Chocou os textos, pegou dois textos para extrair dos dois um princípio. Isso aqui é a Torá elevada, no seu nível máximo. Só o Messias pode fazer isso. Então vamos lá, Lamentações.
Lamentações 3:30. Olha o que está lá em Lamentações. Que ele ofereça sua face a quem bate nele e receba sua cota de insultos. O que Yeshua? O que Yeshua está fazendo aqui? Primeiro, ele não está abolindo olho por olho e dente por dente, que é a lei de indenização. Esse é o primeiro ponto. O que ele está propondo para os seus discípulos é ir além disso. Você já viu pessoas que tinham direito de processar e não processam? Tem gente que tem o direito de processar e ele escolhe não processar. Ele tem o direito, mas ele não faz. Ele está indo além. Ele não está indo na lei estrita. Ele não está agindo segundo a lei literal. O que Yeshua está propondo aqui é ir além. A Torá também ensina isso. Os sábios do povo de Deus ensinam. E o que Yeshua, como Messias, está elevando a Torá ao seu nível máximo, ele está propondo, olha, aquele que bater na sua face direita do seu rosto, permita-lhe também bater na esquerda. Como é que a pessoa interpreta isso? Deixa a pessoa te socar todo e não faz nada, não. Não é isso que Yeshua está falando aqui, não. De você aceitar passivamente ser agredido. Yeshua não está falando para você deixar de usar o seu Krav Maga, a sua defesa pessoal. Não. Yeshua não está falando para você abrir mão do seu direito de viver. Não. Bater na face é o quê? Quando a pessoa bate no seu rosto, ela está querendo fazer o que com você? Te humilhar. Bater na face aqui é humilhar. E Yeshua pega o mandamento de olho por olho e dente por dente, porque é uma lei de retribuição. Ou seja, não, ele fez comigo, eu tenho que retribuir a mesma proporção. Nem a mais, nem a menos. Yeshua propõe, vai além. Esquece a lei da retribuição. Esquece a lei do olho por olho e dente por dente. Nesse contexto, o que a gente tem que entender também é o contexto da época. Quando Yeshua veio, eles estavam sob domínio romano. Os romanos dominavam. E o que os romanos faziam? Humilhavam. Humilhavam. Yeshua está ensinando aqui um segredo. Sabe quando a pessoa tenta te humilhar, é o mesmo que bater a face? Tem muita gente que fala, né? Eu sou convertido, mas meu braço não é não. Está errado. Bater na face e humilhar. Sabe quando a pessoa tenta te humilhar e você oferece a outra face? O que oferece a face? A outra face. Você está dizendo para ela o quê? Isso não me atinge. Você está tentando me humilhar, mas isso não funciona. Comigo não. Ah, seu herege! Manda mais. Dá pouco. Ah, seu judeu falsário! Manda mais. Isso não me atinge.
Isso não funciona comigo. Tá aqui a outra face. Vai pegar lá o que está em Lamentações 3:30. Qual que é o contexto ali? O contexto é esse. Aceite passivamente, porque se Deus está permitindo você passar por isso, todas as coisas estão sobre a governança de Deus, nada foge dele. Então aprenda esse princípio e haja assim todos os dias da sua vida. Olha só o que diz, vamos lá, só para a gente terminar, irmãos, nós já passamos o horário. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a camisa, deixe-lhe também o casaco. Olha o 41. E se um soldado forçar você a carregar uma carga, está vendo um soldado romano, é o contexto da época. A gente não pode estudar o texto fora do seu contexto. É o contexto da época. Se um soldado forçar você a carregar sua carga por 1,5 km, carregue-a por 3 km. Vai além. O que Yeshua está propondo aqui, vai além do literal. Dê o seu melhor. Até mesmo para aquele que está tentando te ofender, te humilhar. Aquele que está te perseguindo. Se isso está acontecendo, o Eterno está no controle, não está? Então o Eterno está permitindo, não está? Então dê o seu melhor. Quando alguém lhe pedir alguma coisa, dê o que for pedido. Quando alguém quiser pedir algo emprestado a você, empreste. De novo, e se um soldado forçar você a carregar sua carga por 1,5 km, carregue-a por 3 km. Sabe o que é isso? Aprendi também com o Rabino Joseph Shulam de Israel. Existe uma lei romana chamada Angariá, que dizia o seguinte: o romano ele podia pegar um judeu por 24 horas e fazer ele trabalhar forçado, trabalhar para ele durante o dia inteiro. Então, o que Yeshua está propondo aqui é o seguinte: se ele te propor carregar 1,5 km, carregue 3. Mostre para ele que você é superior, que você é melhor, que isso aí não te atinge, que não adianta tentar te humilhar. Ganhe a pessoa com o seu testemunho. Não retribua na mesma moeda. É o que Yeshua está propondo, gente. E aí ele pega esse mandamento que olho por olho, dente por dente, que é para restringir a vingança. É para medir a proporção da vingança. Olho por olho e dente por dente. É o que Yeshua propõe. Então, meus irmãos, eu concluo com Êxodo 23. Êxodo 23, 2. Que diz assim: não sigam a multidão. Quando ela faz o que é errado. Não deixe que a opinião popular o impeça de testemunhar sobre uma causa, se o efeito for a perversão da justiça. Não siga a multidão. Ah, mas todo mundo está pensando assim. Quando eu ensino, as pessoas me questionam: mas será que a igreja está errada 2000 anos? Tá? Não sigam a multidão. É uma minoria. Mateus, anote aí em contraste com esse Mateus 7, 21 a 23, que nós já citamos aqui. Muitos vão ser reprovados naquele dia. Então, não siga a multidão.
eu vou ficar nessa igreja que tem mais gente. Cuidado. E aí, para concluir, Êxodo 23, 26. Êxodo 23, 26. Diz assim: em sua terra as mulheres não abortarão, nem serão estéreis, e você viverá a plenitude de sua vida. Como é que está aí na versão? A sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos seus dias completarei. O número dos seus dias completarei. Ou você viverá a plenitude de sua vida. Isso aqui é vida e vida em abundância. É o que Yeshua está propondo. Se você servir, é o versículo 25, sirva a Adonai, seu Deus, e ele abençoará o seu alimento e a sua água. Removerei as doenças de seu meio. Ou seja, sirva ao Eterno, siga os mandamentos, e você vai viver os seus dias completos. Você vai ter vida e vida em abundância. E aí, para a gente fechar, eu prometi que eu ia falar sobre isso, né? João 10:10. É onde nós temos essa expressão. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês possam ter vida. Vida em sentido pleno, diz a minha versão. Ou na versão João Ferreira de Almeida, vida e vida em abundância. Você quer ter vida e vida em abundância? Sirva a Deus, sirva ao Eterno, sirva a Adonai. Amém, meus irmãos? Então, Shabbat Shalom, um sábado de paz a todos e até o próximo estudo em nome de Yeshua.